meio ao gigantismo de proporções da floresta amazônica, escondem-se organismos muito importantes para o desenvolvimento do meio ambiente: os fungos. Responsáveis pela decomposição da matéria orgânica com a ajuda de algumas bactérias, funcionando como uma espécie de reciclagem da floresta, esses micro-organismos também ajudam as plantas a obterem nutrientes, e existem estudos ligando os fungos à comunicação entre árvores e plantas. Fungos também são usados na produção de alimentos, bebidas e medicamentos, como as leveduras, muito importantes na fermentação de pães e bebidas alcoólicas, a penicilina, usada em antibióticos e outros medicamentos, e os cogumelos comestíveis, fundamentais na alimentação dos povos originários. Os fungos, um papel muito importante deles, o principal, né, é a degradação, né? Então, é como a gente vê a floresta, vê essas grandes árvores. Se a gente for comparar com um prédio ou uma torre, né? Então, um prédio, a torre, um dia foi construído com tijolos, com cimento, com canos, né? Então, vai formando um prédio, uma torre grande com muitos andares que a gente está morando. Mas aí, quando a árvore cai, né, é os fungos que vai separar de novo o tijolo do tijolo, do cimento dos canos, dos fios, né? Então, dentro da madeira de uma árvore, então a gente vai ter celulose, vai ter lignina, vai ter vários elementos. Então, o fungo vai degradar, fazer de novo esses tijolos. E o que esses tijolos vai acontecer de novo? Elas vão construir outras árvores, né? Então, o fungo faz esse papel de desconstruir, degradar, para se construir de novo. Um outro papel que o fungo faz é as micorrizas. Só do alimento que a planta consegue tirar da fotossíntese, ela não consegue viver, ela precisa de minerais, precisa de água. E aí, uma associação das plantas com os fungos, que chamamos de micorrizas, é o que faz essa nutrição das plantas vivas, né, acontecer. Então, as árvores são muito dependentes dos fungos. Entre uma planta e a outra também há uma comunicação, e essa comunicação é feita via os fungos também, né? Então, tem pessoas que chamam que os fungos são a internet da floresta, né? Ela vai comunicando entre uma planta e outra. Às vezes tem uma planta que está numa área mais desnutrida, aí via os fungos vai pegar nutrientes de outra área. Está acontecendo uma coisa assim espetacular na floresta, né? A gente que não entende ainda a língua delas. Em relação à evolução dos fungos, os primórdios iniciaram-se a registros de 1 bilhão de anos. Esses cogumelos que vocês conseguem ver, principalmente aqui na floresta, os basidiomicetos, é cerca de 400 milhões de anos que eles surgem no planeta, né? Então, assim, isso é antes, né, da chegada dos dinossauros, né? Então, são muito antigos. Essa evolução, né, de 400 milhões de anos, só desse grupo que a gente vem trabalhando mais, onde estão os cogumelos comestíveis, geraram, né, uma estimativa de fungos muito grande. Falando de uma forma geral de fungos, a estimativa mais aceita no momento é de 2,2 a 3,8 milhões de espécies de fungos. Dessas, a gente conhece menos de 10%. Então, quando o mundo, os cientistas, né, se perguntam, tá, e onde então estão os 90% dos fungos desconhecidos? Os olhos se voltam para a Amazônia, né? Por quê? É na Amazônia que a gente tem a maior floresta do planeta e também uma outra medida, temos poucos cientistas de fungos aqui na Amazônia. Isso leva a um grande desconhecimento dessa biodiversidade. Só que essa nossa velocidade de pesquisa, a gente dando o melhor que podemos dar, ainda vai num descompasso muito grande em relação ao desmatamento e à destruição. Então, essa estimativa
Hoje, se calcular com a destruição, acho que a gente já perdeu na matemática. Em relação aos cogumelos comestíveis da Amazônia, a gente tem assim, uma lista feita de cruzamento de dados, né? Então, temos dados de espécies que ocorrem na Amazônia e a lista de espécies comestíveis. Então, a gente cruzando esses dados, a gente chegou a um número de 50 espécies comestíveis na Amazônia. Desses 50, cerca de 30 espécies nós já encontramos. E outras 20 a gente sabe de literatura que existe. E hoje o mundo gasta muita energia, polui muito, gasta muita energia para produzir os cogumelos da onde? Da Europa e da Ásia. No Brasil, o consumo de cogumelo aumentou muito, mas esses cogumelos não são nativos do Brasil e são de lugares temperados. Então, para comer o shiitake, shimeji, né, a gente está gastando um monte de energia, está aquecendo mais o planeta em relação para produzir esse alimento. Sendo que temos essa biodiversidade gigante de espécies comestíveis aqui na Amazônia ou nos trópicos, né? Então, se a gente conseguir produzir esses cogumelos, usando já o clima, que eles levaram 400 milhões de anos de evolução, a gente pensa chegar num ponto menos agressivo para a natureza, né? E esse é o projeto de produzir cogumelos comestíveis da Amazônia na Amazônia. Aqui podemos observar algumas das espécies que são comestíveis. Temos aqui um Panus estriguelos, que é uma espécie comestível que cresce na madeira. Temos algumas espécies de favolos. Aqui um favolos. Aqui os fungos gelatinosos, que é a auricularia, que quando é hidratada, ela volta ao estado normal dela. E a espécie que estamos pesquisando já a nível de cultivo é essa espécie aqui, a Lentínula raffanica, que é do mesmo gênero do shiitake, que o shiitake é Lentínula edodes e ela é a Lentínula raffanica. Uma característica importante dessa espécie é que depois ela pode ser cultivada, é seca, e quando ela é reidratada, ela volta ao estado natural dela e com o aroma mais concentrado. Em relação à comestibilidade, todos os cogumelos comestíveis, ele é baseado em algum conhecimento étnico, né? O étnico dos chineses, que foi muito bem registrado, dos japoneses, dos europeus. Então, há um momento assim de que aquele povo, aquele grupo começa a comer, vai passando pela oralidade e depois começa a registrar. Então, todos os cogumelos que a gente considera comestível, em algum grupo, dentro da experimentação, né, chegou à conclusão que era comestível e foi passando para os seus descendentes e chegou aos nossos dias. Em relação aos nossos povos amazônicos, né, isso está acontecendo. O que não aconteceu ainda é passar do conhecimento da oralidade para o registro científico ou na escrita, né? Então, é muito importante, até para valorizar, né? Muitas vezes para eles é comum e para a gente é muito importante esse conhecimento. E agora é trabalhar junto com eles para eles se registrarem. O cogumelo, né? Como a gente fala que a alimentação vem de geração para geração. A minha avó me ensinou, né, que nós estávamos na roça e já tinha passado a hora do almoço, né? Que a gente olha para o sol e é a hora do almoço e não tinha comida. E era bem distante, só tava nós mulheres. E a minha avó falou assim, tá aqui na roça, vamos colher, né, o cogumelo, né? Que é o diati para nós, né? Aí a gente colheu e a minha avó simplesmente botou no fogo e assou. E eu só tinha 6 anos de idade. E assou e deu-nos comer. E eu senti como uma carne de caça.
fato. E então ali, com meus 6 anos de idade, eu entendi que aquilo era uma comida também. Então eu também procuro, por mais que meus filhos moram na cidade grande, eu procuro de passar essa importância. Os fungos que a gente se alimenta são diversos. Tem diversidade de povos no Amazonas. Então, o povo se alimenta de o meu povo se alimenta especificamente dessa orelha de cutia, né? Que é muito conhecido, que a gente coloca lá, né, na quiampira e come. Então, esse aqui para nós é um prato assim que a gente conhece mais, mas outros povos têm mais conhecimento. Mas tem outros fungos que não são comestíveis, né, que são venenosos. Então, e desses venenosos, a gente utiliza de medicamento, que também não está, né, nenhum livro, não está em nenhum lugar. Então, só é nosso conhecimento que a gente só é repassado de mais velho para os mais novos, né? E é medicamento que como é que a gente usa? Por exemplo, a minha avó usa esse aqui quando uma criança está muito desnutrida, ela cozinha e só dá o caldinho, porque ela fala que o caldinho é que fortalece uma criança. Por exemplo, a criança ficou com uma diarreia, tá muito assim desidratada. É o caldinho da orelha de cutia que faz a criança se levantar. Então, para nós é importante por isso, porque além de alimentação é medicamento também para nós. Os fungos tanto salvam, né, é alimento, medicamento para muitos, mas existem os cogumelos tóxicos que é mortal mesmo, né? Então, e nesse sentido também o Brasil não tem essa estatística, mas sempre precisamos levantar este assunto. É por isso também que para os indígenas, né, para qualquer povo, e buscar alimentar com cogumelo é porque falta outras fontes de proteína, né? Porque há esse risco, né, de se intoxicar. Agora, os fungos é uma estratégia, né, para não ser alimentado ou destruído totalmente, principalmente pelos mamíferos, né? Então, agora, assim, principalmente para as crianças, eu acho importante falar que, às vezes, o inseto já não é um animal. Só que o inseto e o cogumelo, eles são muito amigos, porque o inseto vai se alimentar do cogumelo e vai levar o esporo para outro lugar. Então, eles coevoluíram juntos, né? São muito amigos. Então, mesmo que o cogumelo tiver insetos, não quer dizer que é comestível. Temos que ver a diferença de um inseto para nós. Então, o que é comestível para o inseto pode não ser para a gente. Com a destruição, né, dessa floresta que nós estamos tendo devastadoramente, muito rápida, né, com essa invasão dos garimpeiros, com essa invasão dos madeireiros, claro que nós temos essa destruição dos fungos, eles são os primeiros a sofrer. Essa intervenção do não indígena que está invadindo nosso território, também ele está matando os fungos, né, que muitos não conhecem, mas primeiro atingindo, na primeira destruição, na queimada, quem é que morre? São os fungos. E isso dói na gente, porque são nossa alimentação e também como dizer, ela é a nossa vida, né? Porque se não há alimento e não há proteção de uma floresta, né? Quem é que está destruindo a floresta? Somos nós, próprios humanos. E os fungos estão lá, né? Os cogumelos estão lá, né? De diversas espécies, em diversos lugares. Então, é uma destruição que dói.
Nesse sentido de o que está ao nosso alcance, né? Eu não consigo ir lá brigar com os madeireiros, eu não consigo lá prender os garimpeiros, né? Então, o que está ao nosso alcance? Aqui dentro do museu a gente fez o fungário e vem fazendo esse trabalho que é muito importante a população entender que o papel dos fungos, nossas escolas, nossos professores, eu mesmo só fui estudar um pouquinho mais de fungo quando chegar na faculdade. Então, os professores não ensinam, mas é porque eles também não foram ensinados. Então, para quebrar esse ciclo de não se ensina porque não se sabe porque não se ensina, a gente começa esse trabalho de popularização da ciência também dentro da equipe. Esse fungário é um produto de um trabalho conjunto com a equipe da Rubi e da Noêmia. Ele tem o papel de conscientizar sobre a importância e diversidade dos fungos na Amazônia. Sem os fungos, a Amazônia não existiria dessa forma, até porque o solo é muito pobre e apenas com decomposição a gente consegue ter essa riqueza tão grande. E a questão da diversidade também é importante porque em 40 metros quadrados a gente tem uma grande diversidade, dezenas de espécies diferentes, visíveis e também não visíveis às vezes. Então é um espaço muito importante para a sociedade. Nesse fungário a gente mostra, coleta os fungos que se encontram aqui na Reserva Duque e vai colocando. Temos que abastecer aqui o fungário, temos algumas espécies que são, a gente chama de semi-perenes ou perenes porque são duras, né? Temos algumas outras espécies que são muito estranhas, que só acontecem aqui na Amazônia. Como essa espécie aqui, esse gênero aqui é tudo que é mais para material didático com as crianças, porque muitas delas têm aquela aversão, aquele medo aos fungos. Só com eles escutarem a palavra fungo, eles já têm um medo. Mas esses fungos, algumas espécies aqui, é para mostrar formas, cores, tamanhos diferentes no substrato que eles crescem. E assim as pessoas vão se familiarizando e entendem qual que é a relação, a importância do fungo com a natureza. Temos aqui uma espécie que é muito bonitona. Esse aqui é uma espécie que a gente chama de panos velutinos, porque ele, nesse estipe, é todo aveludado. Mas algumas comunidades indígenas utilizam essa parte aqui para a produção de cachimbo, porque esse fungo lignifica tanta madeira que dá para ser utilizado. E temos também algumas espécies que formam os rizomorfos. Algumas pessoas não acreditam que isso aqui possa ser um fungo, mas tudo isso aqui faz parte do fungo. Então, os cogumelos que a gente consegue enxergar seria a frutificação do fungo. Os fungos se encontram por dentro aqui na floresta, crescendo e se miceliando, se ramificando. E o que a gente enxerga já é o corpo de frutificação do fungo. Temos aqui algumas espécies de auriculárias, aqui no seu estado natural. Aqui uma auriculária delicata. Essa é uma auriculária, que quando a gente serve de material didático, quando as crianças chegam, elas conseguem tocar. E esse aqui é chamado como fungo gelatinoso. Para as crianças, né, a gente, assim, como adulta, a gente vai abordando a comestibilidade, a fonte de renda, né, tem todo esse contexto um pouco econômico, um pouco de adulto. Para as crianças, uma coisa que é muito divertida que a gente está fazendo aqui na Amazônia, a gente tem chamado de micoturismo noturno. O que significa fazer o micoturismo noturno? É a gente entrar na mata à noite, apagar as luzes, principalmente o dia bom mesmo é de noite de lua nova, quando não tem lua. E aí a gente vai na mata, apaga a lanterna
a gente começa a ver, espera uns 3 a 5 minutos para os nossos olhos se acostumarem. Aí a gente começa a ver uns pontinhos nebulosos, que são as folhas colonizadas pelos fungos. Isso é muito divertido, porque parece que a gente está num chão de estrelas. E quando a gente tenta pegar, a gente não enxerga a nossa mão. Então a gente não sabe onde está, é difícil de pegar, é uma brincadeira um pouco perigosa, porque à noite a gente não está vendo, pode ter alguns insetos, mas muito divertido. E essa bioluminescência, ela é encantadora, porque é um brilho natural, um brilho de uma evolução de fungos, né? E, assim, quando esses fungos, né, é importante dizer que elas estão brilhando, liberando essa luz dia e noite, só que de dia a gente não vê porque tem a outra luz, que é do sol, né, está iluminando, e à noite que a gente vai ver. Então, é uma metáfora, assim, também de que quando a gente ilumina demais, a gente não enxerga, e que no escuro a gente também pode ver coisas bonitas. Uma outra coisa que chama muita curiosidade das crianças é a formiga zumbi. O que é a formiga zumbi? É uma formiga, são formigas que são contaminadas por um fungo, aí esse fungo domina aquela formiga, a formiga não vai mais para o ninho dela e vai subindo um galho, uma planta, até uma certa altura que ela morde e morre. Depois ela vira da comida do fungo. Os fungos são muito amigos dos insetos, tanto os comestíveis e os não comestíveis. Então, muitos, eles produzem cheiros, né, para atrair insetos. Alguns, até a própria luminescência é uma das hipóteses que pode ser para atrair insetos, né? Então, ele tem muitos mecanismos. Elas são gostosos, tem nutriente, né? É um abrigo, é a casa para muitos insetos, né? Então, esse outro caminho é de conscientizar do valor da floresta, criar produtos da floresta, né? Mas também tem esse outro modo que está ao meu alcance. Então, dentro do fungo, eu sou micóloga, estudo fungo. Com fungo, o que dá para a gente fazer? Aí, nesse sentido, trabalhamos inicialmente com os cogumelos comestíveis. A população, o povo Yanomami, desde a década de 70, há registro que eles comem cogumelos. Então, em 2015, a gente fez um trabalho na região de Auaris, gerou um livro, né? E desse livro gera uma cadeia de coleta e comercialização de cogumelos que hoje pode chegar nos restaurantes e na alta gastronomia. Com certeza, a gente perde todos os dias, todas as horas, uma coisa irreversível. Em relação aos fungos, o país, os estudos estão tão no início que a gente nem sabe que não sabe quase tudo sobre eles. Então, a gente está perdendo um desconhecido sem sequer estudar, né? Então, a gente não consegue nem calcular em relação aos fungos o quanto a gente está perdendo. A gente não sabe nem quanto a gente tem, né? Então, a melhor forma é manter as florestas em pé. Por isso, também essa opção, essa escolha de trabalhar com os povos indígenas. Quando a gente vê o mapa do Brasil, onde está preservado, as florestas continuam em pé. Onde tem terra indígena. E a cada povo, a cada amizade, a cada pessoa, né, como a Marinette que a gente conhece, todos os amigos indígenas, eles lutam pela floresta em pé. Então, assim, eu chego na Amazônia, via os fungos, via os cogumelos, né? Onde eu tenho dedicado 30 anos de pesquisa. Mas para salvar o que eu venho estudando os cogumelos, é um outro caminho
o principal caminho é tentar nos unir a eles e tentar fortalecer a ciência e junto com eles, os indígenas, para a gente trabalhar junto, porque ao preservar e manter, conservar a floresta, a gente está fazendo o que a gente está ao nosso alcance por todos os seres, inclusive os fungos. Não é só a árvore que está em pé, dentro da árvore, ali na árvore existem várias, né, vidas que são invisíveis, mas para mim, como mulher indígena, para as pessoas que não sabem o que está lá, e para mim é importante, né? Eu sei quantas vidas tem lá, eu sei por que ela tem que estar em pé. Então, por isso que essa preservação é necessária e a gente está lutando por isso. E por isso que eu estou nesse espaço também da ciência, né? Para poder lutar, mostrar para o mundo o que é importante, por que nós estamos defendendo floresta em pé. Primeiras vítimas de queimadas e desmatamentos, os fungos são essenciais para o ser humano e o meio ambiente, tornando imprescindível sua preservação, estudo e divulgação.